Bom, gente, voltando aqui para a segunda parte da aula do decreto 14.648, né? Já fomos até o inciso 60 na aula passada, paramos para tomar aquele café, para beber aquela água e agora vamos seguir em frente. Então, já vamos para o 61 aqui, que vai nos dizer quais são as demais atribuições. Nós vamos até o final agora. Também é atribuição do fiscal de controle urbanístico e ambiental levantar e conferir a área utilizada e a potencialmente utilizável, edificada ou não, por estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviço e de serviço de uso coletivo também, para fim de cobrança da taxa de fiscalização de localização e funcionamento. Aqui, a fiscalização de controle urbanístico e ambiental, ela acaba trabalhando em colaboração com a fiscalização da Fazenda, os auditores fiscais, porque quem cobra a taxa é a Secretaria da Fazenda, mas nós vamos lá para verificar as áreas e, com base na nossa vistoria, eles vão fazer o lançamento dessas taxas de fiscalização. Bem, além disso, você tem a atribuição de fiscalizar postos de serviço bancário, aqueles que têm funcionamento ininterrupto, né? Funcionam o tempo todo. Os caixas eletrônicos também com respeito ao seu licenciamento e à sua instalação. Fiscalizar shopping centers, lojas de departamentos, supermercados que dispõem de estacionamento para clientes, quanto ao controle e movimentação de veículos, também é atribuição nossa. Fiscalizar o cumprimento da legislação municipal sobre a instalação e manutenção de serviços sanitários para uso coletivo, para uso público, aliás, nas repartições públicas, supermercados, lojas de departamentos, centros comerciais, shopping centers e similares. Essa é uma atribuição também que a gente vê muitas vezes sendo negligenciada. Às vezes você chega principalmente em órgão público, ou às vezes em supermercado, loja de departamento, e você sente lá a falta da instalação sanitária para atender o público. Fiscalizar caçamba de coleta de terra e entulho quanto ao licenciamento e à utilização do logradouro. Vocês já tiveram, se não tiveram, depois procurem ver, porque essa aula já está disponível sobre a aula de fiscalização de caçambas. Nós preparamos para vocês. Fiscalizar para fins de licenciamento e de renovação da licença os equipamentos necessários para o exercício de atividade como mesa e cadeira, todo equipamento, banca. Já tivemos uma outra atribuição falando sobre isso e que volta falando agora. Você está fiscalizando os equipamentos necessários para essas atividades aí, todas que estão descritas no inciso. Coordenar, acompanhar e promover a desobstrução do logradouro público, seja com demolição, seja com apreensão, com remoção ou condução de mercadorias e equipamentos imobiliários e demais instalações móveis ou fixas ao depósito municipal. Lembrei aqui que um dia nós fizemos a apreensão de uma banca de revista. A licença tinha sido cassada, o dono da banca não queria tirar, achou que a prefeitura não tirava, e nós fomos fazer a apreensão. Então colocamos com um caminhão MUC, colocamos em cima da carroceria do caminhão e fomos levar para o depósito. No meio do caminho, a ponta da banca pegou na galha de uma árvore assim, a banca girou em cima do caminhão e caiu no chão. Aliás, caiu no chão não, caiu em cima de um carro. Foi um dia interessante esse. Depois, quando vocês vierem para a fiscalização aqui, forem ser meus colegas, eu acabo de contar a história. Não vou contar no curso, nem vou responder pergunta também não, tá bom? Um abraço. Fiscalizar para fins de licenciamento as atividades econômicas que tenham repercussão negativa passíveis de causar danos ambientais para subsidiar a emissão de licença ambiental. Quando vocês forem ouvir, atentem para essa expressão, atividades potencialmente poluidoras. É isso que está falando aqui. Atividades que tenham repercussão negativa, são atividades potencialmente poluidoras. Vocês vão ver isso aí ao longo do nosso curso. Realizar diligência para monitoramento, acompanhamento do cumprimento das condicionantes estabelecidas na licença ambiental. Aqui já é monitoramento e acompanhamento de quê? Das condicionantes da licença. Quando a pessoa obtém uma licença ambiental, geralmente ela vai ter lá medidas mitigadoras a cumprir e vai ter também condicionantes a cumprir. E aí nós vamos verificar se ela está de fato cumprindo essas condicionantes quando esse expediente vier para nós, para a vistoria.
Fiscalizar para fins de licenciamento os engenhos de publicidade e os locais solicitados para sua instalação de acordo com a legislação vigente. Então aqui é engenho de publicidade e locais para que ela seja instalada. Temos aula também sobre publicidade no nosso curso, vocês vão ver isso com detalhe depois. Fiscalizar a atividade de estacionamento privado, também de uso público, quanto à cobrança dos serviços por fração, por hora e a documentação pertinente. Então tem uma fiscalização também que a gente faz especificamente para estacionamento, para verificar ali as normas municipais. Fiscalizar os empreendimentos e atividades classificados como de impacto pela legislação ambiental. Lembra que eu falei? Legislação, atividade potencialmente poluidora é uma atividade. Atividade de impacto também é outra atividade. Então são coisas que são atividades que têm relevância ambiental e que devem ser fiscalizadas por nós. Fiscalizar veículos automotores que trafeguem na via de jurisdição do município quanto à poluição ambiental. O professor Marcelo ele deu uma aula na poluição atmosférica e dentro da aula dele de poluição atmosférica ele fala sobre uma operação que nós temos aqui na fiscalização chamada Operação Oxigênio, que faz exatamente o cumprimento dessa atribuição aqui, fiscalizando os veículos com respeito à poluição ambiental que eles possam estar provocando. Bom, fiscalizar perfis de terreno constantes do projeto aprovado, solicitando, se necessário, confirmação por laudo topográfico, fiscalização de obras aí também. Acompanhar a demolição executada pelo município, originado de ação fiscal, requerendo, se necessário, consultoria técnica. Às vezes o município entra com uma ação demolitória, com uma ação para retomar uma área pública que foi invadida. Quando essa ação ela tem desfecho, pode haver uma ordem de demolição e o fiscal pode ser chamado para acompanhar essa demolição. Caso ele não se sinta preparado tecnicamente, ele vai solicitar consultoria. Já fiz isso, já me pediram para acompanhar uma demolição, cheguei lá, eu não sei como é que vai jogar isso aqui no chão. Aí nós pedimos consultoria técnica, eles mandaram um engenheiro da Sudecap para nos acompanhar e no final das contas deu tudo certo lá, tudo resolvido. Muito bem. Fiscalizar postos de abastecimento de veículos quanto ao licenciamento, ao sistema de funcionamento, seguro, cumprimento da legislação, tabela de preço e serviços prestados. Então, uma das áreas que a gente tem enfrentado aí sempre é fiscalização de posto de combustível, posto de gasolina. Coibir atividades não licenciáveis. Vejam, aqui não é não licenciada, é não licenciáveis, aquilo que não é passível de licenciamento. Assim como a execução de qualquer atividade não autorizados em logrador público e em demais bens públicos. Então, a parte da coibição dessas atividades que não foram licenciadas ou não autorizadas faz parte também do nosso escopo, do nosso rol de atribuições. Coibir invasões individuais do coletivo de bens e logradores públicos do município, promovendo a desobstrução e desocupação. É uma área também de atuação nossa, coibir invasão, tanto de logrador quanto de área pública. Temos feito isso, muitas vezes demolições, a gente faz isso sempre também. Fiscalizar a coleta, o transporte e disposição final de resíduos sólidos especiais realizados por particulares em aterros ou incineradores, requerendo laudo técnico quando necessário. Está também dentro do escopo da aula da professora Simone, ela vai falar sobre isso aqui. Uma coisa que hoje nós não temos visto mais em Belo Horizonte é o incinerador. Tinha até e causava muito problema, fumaça, as pessoas reclamavam, mas atualmente não vemos incinerador em Belo Horizonte. Às vezes as pessoas coletam aqui e levam para cidades mais distantes para incinerar lá. Fiscalizar a preservação de reserva biológica. Fiscalizar imóveis para fins de locação do município. Fiscalizar as faixas e placas instaladas no logradouro, também tem a ver com atividade de publicidade e também de logradouro público. Fiscalizar a exposição, acondicionamento, deposição de resíduos sólidos domiciliares, aí vem também comerciais e industriais, verificando o volume de produção, bem como produção diária que não exceda a 50 litros, porque essa produção que exceder aqui já coloca o gerador na condição de grande gerador e aí a situação dele muda. A professora Simone vai detalhar isso com vocês também na aula dela. Verificar e fiscalizar a realização de projetos de pesquisa científica que possam implicar em danos aos meios físicos e biológicos,
Confesso que nos meus tantos anos aí de fiscalização, eu nunca fui chamado a fiscalizar um projeto de pesquisa científica, nunca vi nenhum desses que pudesse implicar aí nesses danos dos meios físicos, mas é bom vocês saberem que faz parte das nossas atribuições, embora eu nunca tenha visto, mas tá aí. Fiscalizar locais, instalações, equipamentos, contenedores, acondicionamentos, expositores, destinadores e incineradores de resíduos sólidos especiais. Mais uma vez, aula da professora Simone, vocês vão receber orientação também sobre isso. Aqui fala sobre atividade de saúde humana ou animal, e inclusive assistência domiciliar e de trabalho de campo. Tá? Laboratório analítico, produto de saúde, necrotério, funerária, serviço onde se realiza atividades de embalsamamento, tanaxopracia e somatoconservação. Nomes esquisitos, né? Poucos fiscais já fizeram isso na vida, mas já tivemos vistorias dessa natureza. Nós temos algumas funerárias, algumas áreas dessa natureza que precisam também passar por fiscalização, mas é uma coisa muito rara e geralmente quando tem assim, eles vão escolher a dedo o fiscal que vai. Eu acho que eu não tenho perfil, porque eu nunca fui escolhido e espero nunca ser chamado para esse tipo de fiscalização, mas existe, tá? Essa parte da tanaxopracia e da somatoconservação. A professora Simone, creio que vai falar um pouco sobre isso com vocês também. Obras e edificações para verificar a comprovação do cumprimento do projeto aprovado, né? E as demais normas pertinentes. A professora Lucimeire vai falar sobre isso quando ela falar sobre as aulas de obras. Fiscalizar para fins de licenciamento os locais onde foi solicitada a instalação de atividades econômicas, sejam elas permanentes ou temporárias, em áreas públicas ou privadas, também de acordo com a legislação vigente. E aí, aqui nós encerramos as atribuições. Essas atribuições do decreto 14.648, nós temos as outras que são da lei 10.308, né? Então, todas essas aí são as atribuições do fiscal de controle urbanístico e ambiental. E aí a gente entra para o artigo 3º, que diz aqui que as atribuições dos ocupantes do cargo de fiscal de controle urbanístico e ambiental, não mais fiscal de integrado, vão ser executadas preferencialmente em horário comercial, preferencialmente, tá? Podendo, contudo, ser realizado em qualquer dia e horário da semana, conforme escalas, turnos e dias de semana, e serem as escalas a serem disponibilizadas com antecedência mínima de 48 horas, correspondendo a uma jornada de 40 horas semanais. Então vamos destrinchar um pouco esse artigo aqui. As atividades são preferencialmente durante a semana, então a rotina é durante a semana, aí você pode fazer também fora desse horário da semana, conforme as escalas, pode ser turnos também, e a lei diz que você precisa ter uma escala com antecedência mínima de 48 horas e a jornada contemplada é de 40. Hoje nós estamos trabalhando, pelo menos nas regionais, na regional que eu trabalho e nas que eu passei por elas, essa escala mínima, com antecedência mínima de 48 horas, normalmente a gente tem obedecido uma antecedência mínima de um mês. Você, no final do mês, você recebe a escala. Eu, no final de fevereiro, já recebi toda a escala para o mês de março. É claro que de vez em quando sofre alguma alteração ou mudança, você é comunicado, e a lei diz que você deve ser comunicado com mínimo 48 horas de antecedência. Mas a gente vai se adequando a isso. Mas normalmente um mês antes a gente já sabe como vai ser a escala do mês seguinte. Bom, no parágrafo único fala que nos casos de necessidade de serviço e interesse, a administração municipal, né, a prefeitura, ela vai disponibilizar a execução das tarefas pelos fiscais, pode ser em prazo menor do que aquele do CAPT, ou seja, isso aqui está querendo dizer o seguinte: se houver uma emergência por necessidade do serviço ou interesse da administração, aquele prazo de 48 horas pode ser menor. Você pode ser chamado assim de última hora para fazer uma tarefa. Mas em geral isso não acontece, porque dentro da escala já tem alguém escalado ali que poderá atender a emergência. Então é muito raro a gente ser chamado com menos de 48 horas para fazer algum tipo de tarefa. E quando é chamado também, o gerente vai, te liga, te pergunta.
não é uma coisa assim impositiva, na maioria das vezes. E para a execução da ação das atribuições, né, o artigo 4º diz que tanto a Secretaria Municipal de Junta de Fiscalização, que hoje chama-se SUFIS, quanto as administrações regionais, hoje não é mais Secretaria de Administração Regional. Hoje, pelas últimas reformas administrativas, nós temos as Coordenadorias de Administração Regional, CARES. Se vocês forem no site da Prefeitura, vocês vão ver lá uma sigla CARE, CARE. CARE Centro-Sul, CARE Nordeste, CARE Noroeste, CARE Barreiro, CARE Pampulha. São 9 coordenadorias regionais. E as gerências também são consideradas, para a distribuição dos fiscais, os seguintes parâmetros, né? A princípio, você seria distribuído numa base territorial mínima para planejamento das ações, e que deve ser determinado que cada fiscal fique num território. Cada território. Hoje, para vocês terem uma ideia, a minha regional, a regional Noroeste, ela tem 2 territórios. Ela é dividida em 2 territórios. Eu atuo num território, tem fiscais atuando em outro. Não atuo sozinho. Somos lá 10 ou 12 pessoas num território, 10 ou 12 pessoas num outro território. Professor, o que é esse negócio de território? É simplesmente uma reunião de bairros. Você pega um mapa da regional, divide tantos bairros para esse território, tantos bairros para esse território, para ter uma divisão geográfica de quantidade de população mais ou menos equilibrada. E aí os fiscais são lotados nesses territórios. É assim que tem funcionado atualmente. Além disso, o fiscal integrado que está lotado na SUFIS, na Secretaria de Fiscalização, ele é lotado lá, nós somos todos lotados na SUFIS, mas nós somos designados para exercer as nossas atribuições em determinado território. Eu, como falei, estou hoje designado para exercer atividade na NO2, Território Noroeste 2. Mas a gente vai estar junto com os demais membros da equipe daquele território pelo cumprimento de metas e por todas as ações de fiscalização. E aí adianto para vocês que dentro do território, normalmente nós também somos distribuídos por bairros. Então meu território tem vários bairros, e aí 1, 2 ou 3 bairros são destacados para mim, para que eu possa fazer a fiscalização, atender as demandas e as denúncias ali naquele bairro. Além disso, esse inciso terceiro vinha dizendo que os fiscais atuariam no prazo mínimo de 6 meses e máximo de 12 meses naquele território, e que deveria haver uma alternância, né, de forma que ocorresse primeiro dentro da regional e depois fora, primeiro intra-regional, depois interregional, de acordo com a necessidade de serviço. O que isso queria dizer? Vou falar queria porque isso na prática não se efetivou. Que você ficaria no mínimo 6 meses no território, no máximo 12. Depois desses 12 meses, desse prazo, você teria que fazer um rodízio dentro da regional, mudando de território, mudando de bairro, e depois mudar de regional. Os fiscais conseguiram convencer a administração pública que essa não é uma boa política. Por quê? Você muda em todo o tempo a configuração da equipe. Toda vez que a equipe muda, ela vai ter que reaprender a andar naquele território, reaprender como é que os comerciantes ali, você já tem um histórico de onde estão as irregularidades, de que tipo de ação fiscal você já realizou ali. Então é contraproducente acontecer isso aqui, mas você precisa saber porque está na lei, mas na prática isso hoje não tem funcionado assim. Muito bem. Também dizendo que o fiscal ele poderia ou poderá ainda até hoje ser remanejado para atuar em outra região administrativa ou território de acordo com a necessidade de serviço ou interesse da administração. Então é possível eu estar lá hoje, como eu falei com vocês, estou na NO2, estou trabalhando lá, poderia o administrador dizer assim, olha, hoje nós estamos precisando do Medina lá no Barreiro ou lá na Pampulha e me transferir. É possível pelo decreto, mas isso na prática também não acontece. Essas transferências sempre se dão por interesse mútuo e às vezes por solicitação do próprio fiscal. Raramente isso se dá de modo impositivo pela administração pública.
E esse artigo aqui eu vou deixar só para que vocês leiam, artigo 5º, que fala da gratificação de alcance de metas, está prevista lá no artigo 4º da Lei 10.308, mas eu vou passar bem rapidamente e nem sugiro que vocês se dediquem ao estudo dela, porque, como eu disse, a GANF, ela foi extinta desde novembro de 2022, então nós não temos mais essa gratificação mensal de alcance de metas. Consequentemente, tudo isso aqui caiu como letra morta, não é mais algo que mereça ser estudado. Muito bem. Aí a lei vinha falando de atribuições de pontos positivos e pontos negativos de acordo com as atribuições realizadas, falava de como que seriam registrados esses pontos, através desse relatório aqui, ó, relatório mensal de fiscalização integrada, chamada de RENF. Muitas vezes você fala, está na hora de eu integrar meu RENF, o mês fechou, eu tenho que entregar o RENF. O RENF hoje ainda existe lá para nós na prática, mas ele só existe como comprovação do que eu fiz no mês, mas não mais como modo de apurar a pontuação para fins de pagamento de gratificação. Essa aqui era uma fórmula que a lei trazia de cálculos de X e Y, né? Mas a gente nem vai entrar nisso. Tem uma tabela no decreto se você quiser conhecer, mas você vai conhecer só como documento histórico, porque, como eu já falei, não está valendo mais porque a GANF foi extinta. Aqui diz que, na hipótese do artigo 3º, quando a execução de atribuições dos fiscais se der além do horário comercial, em qualquer dia e horário da semana, conforme escalas, turnos e horários de dias da semana, serão observadas as seguintes regras. Aqui eram regras para majoração da GANF, né? Então, os horários que eram horários considerados horários comerciais, de 6 às 19, 6 e 1 às 19, então nesse horário era pago a GANF normal. Quando passava de 19h01 até 22 horas, havia uma majoração de 50% na gratificação, e passando de 22 até 6 da manhã, uma majoração de 100%. O que hoje existe é a jornada feita no horário noturno, que é esse horário, ela tem, assim como no final de semana, nos feriados e pontos facultativos, ela tem, quando você realiza escala nessas jornadas, você tem direito à compensação dobrada. Isso está previsto, regulado, numa portaria, uma portaria conjunta da SUFIS com a Secretaria de Governo, mas essa portaria não está prevista no edital do concurso, por isso nós não trazemos ela aqui com detalhe. Quando você vier fazer parte do quadro, aí eu sugiro que você conheça com detalhe, porque você vai ser beneficiário dela, você vai poder usufruir dos direitos que ela prevê, que foi inclusive uma conquista do quadro de fiscais ali na discussão diária que a gente tem com o governo. Sábados e domingos, pontos facultativos também, havia uma majoração de 100% na gratificação, coisa que agora também, como eu disse, já virou letra morta, né? E aqui vem as hipóteses em que eram computados pontos negativos, quando a tarefa fosse feita com omissão, que tornasse ela incorreta, incompleta, ou a informação não fosse boa, né, para fiscalização, quando contrariasse normas de serviço, quando houvesse descumprimento de ordens ou normas internas de serviço. Então, tudo isso atribuiria pontos negativos para o fiscal que descontariam na sua gratificação de produtividade. Como a gratificação de produtividade hoje não existe mais, também esse artigo 6º caiu em desuso, certo? Aí tinha penalidade também de não entregar na gerência imediata no prazo fixado, né, os documentos ou expedientes necessários para a comparação da tarefa. Quando houvesse constatação pela junta integrada de que houve erro na lavratura dos documentos, aí dizia-se que essa dedução de pontuação seria feita no mês em que o erro fosse encontrado, porque poderia ser que você entregasse seu relatório com erro, esse erro não fosse percebido no primeiro momento, mas daqui a 2 meses ou a junta constatasse ou o gerente, e aí você poderia ser penalizado em pontos negativos. Mas, outra vez, artigo 7º também, como trata de o PFIs e trata também de GANF, você não precisa se preocupar com ele, porque ele já virou letra morta também. Artigo 8º também, né, diz que se o erro decorresse de informações do próprio cadastro da prefeitura, que o fiscal não seria penalizado, ou seja, não haveria cômputo de ponto negativo, né?
mais justo, né? Se você baseou a sua informação, a sua ação fiscal num documento que é do banco de dados da prefeitura e essa informação está desatualizada, você não poderia ser penalizado por isso. Havia uma previsão no artigo 9º que nos 90 dias seguintes à publicação da lei não haveria cobrança ali daquela produtividade, porque estaria aguardando essa maturação da fiscalização, né? Nesse período ali o município estaria observando o resultado da integração. Isso era lá para 2011, hoje em dia isso já não tem mais nenhuma relevância. E naquele período, naqueles 90 dias seguintes à integração, o que seria considerado era o esforço do fiscal em face daquelas situações atípicas, né, que eram novidades. E aí o gerente poderia reavaliar, consolidar, ratificar ou retificar os relatórios e documentos que o fiscal tivesse apresentado. Havia uma previsão também que em 180 dias seria feita uma revisão, uma publicação do decreto para adequar a apuração da GANF. Eu confesso para vocês que esse decreto ficou sendo renovado, até agora, quando a GANF foi extinta pela lei. E aí nós acabamos aqui, né? O decreto ele tem a importância de trazer as nossas atribuições e na prática mesmo, o mais relevante deles são o artigo 1º e o artigo 2º. A partir do artigo 3º para frente, que vai tratar basicamente da questão tanto da alocação do fiscal no território, quanto dos critérios de apuração da GANF, tudo isso já foi superado pela prática e pela legislação atual, que extinguiu a GANF. Então, com isso nós vamos dar por encerrada essa parte da carreira. A carreira está regulada então na Lei 10.308 e no Decreto 14.648, são essas aulas que vocês tiveram agora. E a partir desse momento, dentro desse módulo, nós vamos começar a trabalhar a Lei Orgânica do município, que, conforme já disse o professor Roberto numa aula que ele deu, é como se fosse a Constituição do município. Você tem a Constituição Federal, você tem a Constituição Estadual e no âmbito do município você tem a Lei Orgânica do município, que é o que faz toda a organização do Estado, todos os poderes ali do município. Então, é para esse tema que depois nós vamos caminhar a partir de agora dentro desse módulo da carreira. Espero que vocês tenham acompanhado até aqui, que vocês estejam gostando. Continue interagindo conosco lá no grupo do WhatsApp, fazendo perguntas, mandando suas questões. E nós vamos junto, né? Vamos junto até a aprovação. Temos brincado aí, mas eu vou continuar falando com vocês. Nós não vamos parar porque foguete não tem ré. Daqui para frente é só em direção à nossa aprovação. Ok? Abraço a todos e até a próxima aula.